Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast God in Me. Hoje nós vamos conversar sobre um tema recorrente e que está cada vez mais presente na vida de todos nós, principalmente nós, né, que somos cristãos, que é a ansiedade. Acredito que você já se deparou com isso. Acredito que você já se pegou aí preocupado demais com o futuro, sem conseguir descansar no presente. Se isso já aconteceu com você, é normal, isso já aconteceu também comigo, mas a pergunta é: o que a Bíblia nos ensina sobre a ansiedade? Como um cristão pode lidar com isso sem se sentir culpado por ter esses sentimentos? Como base bíblica principal para a nossa conversa hoje, eu separei aqui um texto que eu amo muito, que é Filipenses 4, 6, 7. Eu estou com a minha Bíblia aqui, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Eu já deixei separadinho para a gente seguir no script, mas foi com base no que eu estudei hoje e me preparei para isso, para trazer para você um conteúdo fiel sobre esse tema. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade não é novidade na nossa geração. A própria Bíblia, a palavra de Deus, a verdade, já falava sobre isso há milhares de anos. O próprio Jesus disse lá em Mateus 6,34: não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com isso, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em algumas versões, cabe a cada dia o seu próprio mal. Veja como isso é real. Muitas vezes a nossa mente ela está no futuro. Como eu vou pagar conta? Como será meu amanhã? Será que eu vou conseguir alcançar meus sonhos? Será que eu vou conseguir resolver essa questão? E esquecemos do Deus que nos chama para viver o hoje. Eu me pego muitas das vezes com esses pensamentos e conheço pessoas que sim, já se desesperaram também por isso. Pessoas que ansiaram, oraram tanto por um emprego, e quando o emprego vem, elas se preocupam se vão manter aquele emprego. Paulo, quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso. E mesmo assim, ele diz: não andeis ansiosos. Isso não é uma negação do sentimento. Ele poderia ter essa ansiedade também, como qualquer um de nós, mas um convite a entregar os nossos medos a Deus. Outros textos que podem trazer um apoio para esse tema é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Então, como que nós vencemos a ansiedade? Eu separei aqui em alguns passos, O primeiro é orar com sinceridade. Não esconda de Deus seus medos. Quando nós oramos com sinceridade, nós dizemos ao Senhor tudo o que está entranhado em nós. Ah, Cíntia, mas Deus conhece todos os meus pedidos, Ele sabe o que eu necessito. E sim, Ele sabe. Então não adianta nem mascarar uma coisa que não é real, porque Ele conhece o teu íntimo e sabe qual é a tua realidade. Então Ele sabe o que você realmente quer pedir. Então seja sincero em tuas orações. Está preocupado com algo? Lance sobre ele, diga para ele: Senhor, eu me preocupo com uma situação, eu me preocupo com o meu futuro nesse sentido, eu me preocupo com essa porta de emprego. Não importa qual é a realidade ou a tua necessidade, lance sobre ele em oração, uma oração sincera, porque Deus está ouvindo e vai te responder, vai trazer paz ao teu coração. É isso que a palavra de Deus diz, para lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida dos animais, ele cuida das plantas, ele mesmo diz isso. O Deus que veste os lírios do campo, que cuida dos passarinhos, será que este Deus não será capaz de cuidar também de você? O Deus que morreu por mim e por você, que cremos nele e o chamamos e clamamos: Abba, Pai, é esse mesmo Deus que nos alimenta, que dá a provisão diária. Esse mesmo Deus irá cumprir o que ele tem estabelecido para a tua vida. Então andar ansioso só demonstra que nós não confiamos plenamente. Quando eu confio, eu creio no que ele pode fazer. Então mesmo que eu não esteja vendo da forma que eu queria, eu sei que ele está no controle de todas as coisas. A ansiedade ela é comum no nosso meio. É normal se preocupar. Só que a ansiedade gera alguns problemas tanto físicos quanto espirituais, porque ela te estressa, você não consegue dormir,
você fica mal, muitas das vezes as pessoas desenvolvem algumas crises mesmo, ataques de pânico devido àquela preocupação, àquela ansiedade, até mesmo os batimentos cardíacos que aumentam de forma terrível ali, causando muito mal-estar naquela pessoa por conta de algo que nem aconteceu, que provavelmente não vai acontecer como está no nosso pensamento, e a pessoa vai sofrendo de forma antecipada. Então a oração com sinceridade é o primeiro ponto, é o primeiro passo para nós conseguirmos vencer esse perigo que é a ansiedade, que é um mal nos dias de hoje, que leva para um estado de preocupação tão grandioso que pode virar possivelmente um problema até cardíaco, porque a pessoa fica tão mal que dá umas crises nela, né? Tem pessoas que têm crises de ansiedade tão grandes que elas passam muito mal, que vão parar até no hospital com medo de ser um problema cardíaco. Substitua essa preocupação por gratidão. Comece a agradecer até pelo que parece pequenininho. Agradeça, substitua toda essa preocupação por gratidão genuína. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas que você vai visualizando no teu dia, pelo teu ordinário, pela tua rotina, por tudo que você está vivendo. Esqueça a preocupação, ou melhor, como eu disse, substitua por gratidão. A cada preocupação que vem, a cada pensamento de algo que não está sob o seu controle, de algo que ainda não aconteceu, substitua por gratidão. E você verá o diferencial que isso vai causar, te ajudando a vencer esse anseio, essa ansiedade, o medo, enfim. Confie no cuidado diário de Deus. Ele sabe do que precisamos. Nós precisamos confiar no Deus que cuida de nós. Um Deus que provê, um Deus que nos ouve, um Deus que sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Um Senhor que é o nosso pastor. Sabe para onde nos levar para encontrar descanso para nossa alma, alimento e refrigério, é o que o Salmo 23 diz. Um Deus que cuida de nós, um Deus que não vai deixar você sucumbir, um Deus que sabe o quanto você crê e o busca, e um Deus soberano, grandioso, que está disposto a te ouvir. Faça disso como posso dizer, traga isso para sua mente de uma forma que quando vier a preocupação, pelo menos é a forma como eu ajo, porque eu assim tenho um hábito de andar muito ansiosa, eu sei que isso é um pecado, eu sei que não é uma coisa boa, não agrada a Deus, porque a própria palavra diz, não agrada a Ele, porque o fato de eu andar ansiosa só denota que eu não confio plenamente. Mas no meu ser, no meu íntimo, eu creio em Deus de forma genuína e confio nele. Então eu preciso crer que Ele está no controle de todas as coisas, no controle da minha vida e de coisas que eu não estou vendo no futuro, que ainda não cheguei lá, que não está visível aos meus olhos neste momento, mas que Ele já está lá, que Ele não perdeu o controle de nada e Ele faz parte de todos os dias. Ele já tem todos os meus dias planejados. Então eu começo, quando isso me bate, esse desespero, essa preocupação, às vezes por coisinhas simples mesmo, como será o dia de amanhã, sobre uma situação, eu ouço canções, eu começo a elogiá-lo com os louvores que eu conheço. Eu gosto muito de canções internacionais, então eu me pego louvando a Deus. Eu vou deixar até aqui na descrição uma canção que eu amo muito, que é a Salmo 23, que é uma moça, até esqueci o nome dela agora, não me recordo, mas eu vou deixar na descrição para vocês ouvirem. É algo que me acalma demais e me ajudou muito em tempos de ansiedade, porque é elogios a Deus e uma adoração à verdade do que Ele é, de que andar ansiosa não vai fazer diferença alguma, não vai mudar nada, o que tiver que acontecer, do que está planejado por Deus, vai acontecer. Então, me preocupar antes, antecipar-me, me preocupando, não vai resolver, não vai mudar o que Ele já tem estabelecido para mim ou o que Ele já tem estabelecido para você, entende? Então, se você está ansioso, ansiosa, eu oro para que a paz de Deus guarde o seu coração. Peço para que você deixe aqui nos comentários se existe um versículo e qual é o versículo que te ajuda nos momentos de ansiedade. Compartilhe essa mensagem, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu desejo que a paz de Cristo, a paz do nosso Deus esteja com você.
Que a paz do nosso Deus te rodeie de uma forma tão grandiosa que te faça entender que você pode deitar-se sobre ele, sobre os seus ombros e crer totalmente nele, confiar totalmente nele, porque o que diz para nós a palavra de Deus? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós cremos. Então, ainda que você não tenha visto o seu futuro, ainda que você não saiba como vai ser o teu amanhã, você crê, porque você tem fé, e fé no Deus que cuida do teu dia, fé no Deus que cuida do teu mês, fé no Deus que cuida dos teus anos e de todos os dias, e Ele vai cumprir as promessas que Ele prometeu na tua palavra, de acordo com a palavra dele. Tudo que foi prometido por Deus em sua palavra, Ele vai cumprir. Ele prometeu provisão, Ele vai cumprir. Ele prometeu te vestir, Ele vai cumprir. Ele prometeu te alimentar, Ele vai cumprir. Ele prometeu cuidar dos teus dias, Ele vai cumprir. Ele prometeu para nós que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está cumprindo. Deus não descansa, Deus não dorme, Deus não para. Deus não precisa descansar, Deus não precisa dormir, cochilar, Ele não precisa. Enquanto nós estamos fazendo todas estas coisas, dormindo, descansando, cochilando, comendo, Ele está o tempo todo trabalhando, olhando, observando, guardando, porque o guarda de Israel não dorme, não vacila. Esse é o nosso guarda, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tenho lido um livro, eu queria deixar também aqui para vocês, alguns acho que já assistiram até o filme, que é O Peregrino. Esse livro é maravilhoso, é do John Bunyan. Eu amo O Peregrino, eu já assisti o filme, que é bem antiguinho, né? Mas esse livro, meu esposo me deu, e tem feito assim, tem me feito, mesmo muitos anos já, eu tenho mais de 13 anos que eu sou cristã, que eu aceitei ao meu Cristo, que eu conheço ao Senhor, e ainda assim é um livro que tem mexido muito comigo. Simplesmente leiam, simplesmente leiam. Quem tiver, quem puder adquirir, é maravilhoso. O Peregrino tem diversas capas, essa daqui é uma capa mais, não sei se é mais moderninha, se é mais antiga, não vou entender muito bem sobre, mas o conteúdo em si desse livro é perfeito, é maravilhoso, claro, né? Em acompanhamento com este daqui, que é a Bíblia. Essa daqui não tem como nem falar pra você descartar, deixar de lado, não deixe. Usufrua disso todos os dias, viva isso todos os dias. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos visto o quanto a nossa sociedade está entregue a ideologias malignas, a depressão, ansiedade, a suicídio, né? Tantas outras coisas que têm acontecido. Nós temos visto o quanto as nossas crianças estão sendo atacadas, o quanto as famílias estão sendo atacadas. Nós precisamos disso aqui. Nós precisamos de uma entrega, nós precisamos de busca, nós precisamos de oração contínua, sem cessar, buscar ao nosso Deus, dedicar tempo ao nosso Deus. Então, quando você cuida da tua mente, quando você lança sobre ele a sua ansiedade, você tem tempo, porque você está bem para buscar, para orar por quem precisa e orar por quem anda ansioso também, como um dia eu ou você já estivemos no lugar dessa pessoa. Eu espero que, retomando aqui com os episódios semanais, a partir de agora, eu espero que você se encontre nesse canal, que esse canal te ajude. Logo terá muita novidade, eu vou trazer aqui algumas séries para vocês, de temas mesmo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que tem sido uma bagunça, né? Como eu disse, nós temos vivido tempos difíceis da volta eminente de Deus, e nós sabemos disso. Nosso Deus está voltando, está às portas, e nós precisamos estar preparados, vigilantes, constantes em Cristo, em oração, em busca, não em falsa religião, não em heresias, mas na palavra de Deus, na verdade de quem Deus é, buscando conhecer a esse Deus, porque como o povo de Bereia, se nós conhecermos a Deus, ali na palavra, ninguém pode nos enganar. O povo de Bereia, enquanto os apóstolos falavam sobre Deus, eles estavam o tempo todo consultando na palavra de Deus, para saber se aquilo era genuíno, se era verdade, e assim eles criam e permaneciam. Sejamos como esse povo,
Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe.